E chegou o nosso espaço para as eleições com as entrevistas dos pré-candidatos ao governo do estado. Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. O diferente dessa nossa entrevista, né, é que ela não tem nenhuma edição. A ideia é que o eleitor possa avaliar também a capacidade de os candidatos serem objetivos nas suas respostas. Então, todos vão ter 8 minutos. Quanto maior o poder de síntese, mais assuntos a gente vai conseguir abordar. O nosso entrevistado hoje é o Ciro Garcia, candidato pelo PSTU. Candidato, o cronômetro vai começar a rodar assim que o senhor iniciar a sua resposta. E eu quero começar te perguntando sobre segurança pública. Recentemente, né, teve início uma nova modalidade de crime, né, que é o chamado assalto Pix, né? É um roubo de rua, como sempre aconteceu, em que o assaltante leva o celular da vítima e, com aquele acesso aos aplicativos de bancos, ele consegue roubar, às vezes, uma quantia muito grande de dinheiro. A minha pergunta para o senhor é: como fazer para reduzir esse tipo de crime, né, os roubos de rua, e qual que seria o enfoque, né, de uma eventual política de segurança do seu mandato? Bom, primeiramente quero colocar que nossa candidatura é pelo PSTU, mas está a serviço da construção do Polo Socialista e Revolucionário, com o objetivo de derrotar a extrema-direita de Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro e Bolsonaro a nível nacional, mas também combater as ilusões semeadas pela política de conciliação de classes de Lula a nível nacional e Freixo aqui no Rio de Janeiro. Em relação à questão de segurança, o grande problema que nós temos é a opressão que sofre a juventude negra através de uma política de segurança que criminaliza a pobreza e que promove um verdadeiro genocídio à juventude negra e ao povo negro das favelas e das periferias. Nós temos que acabar com a guerra às drogas, nós temos que colocar a droga como uma questão de saúde pública e lutar pela sua descriminalização. E nós temos que, na questão específica de segurança, acabar com essas operações em favelas, desmilitarizar a PM, transformar uma única polícia civil, uma parte dela fardada para o policiamento ostensivo e outra voltada para a inteligência, com direito de greve, com direito de sindicalização, com eleição de delegados e também uma outra questão importante, que é a autodefesa das comunidades e do movimento social organizado. Eu defendo que o povo possa se defender organizadamente através do seu sindicato, através de associações de moradores, através de movimentos sociais organizados como o MST, o MTST. Então, com essas questões, a gente faz uma verdadeira política de segurança pública e não uma segurança voltada para defender os interesses dos ricos e poderosos e que oprime a classe trabalhadora, principalmente a juventude negra e a população negra das favelas e periferias. Candidato, agora falando sobre transportes, a gente recebe diariamente dezenas de críticas com relação ao serviço prestado pela Supervia. Minha pergunta é: como melhorar esse serviço, né, dos trens metropolitanos e qual que seria o foco, né, da sua política de transportes? Bom, a começar disso, nós temos que mudar o modal de rodoviário para ferroviário, né? E isso significa transformar os BRTs em VLTs, construir mais linhas de metrô. Mas para isso nós precisamos fazer a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas nos governos anteriores. Reestatização das barcas, reestatização do metrô, criar uma empresa de transporte rodoviário coletivo, lutar pela reestatização da Supervia, ainda que seja de âmbito federal, porque as redes ferroviárias eram federais, tanto a Leopoldina quanto a Central do Brasil, mas com esse objetivo, né, de reestatizar, colocar essas empresas sob o controle dos trabalhadores e dos usuários, né? A partir dessa mudança do modal de rodoviário para ferroviário, você vai ter um transporte mais limpo, um transporte que mais eficiente, porque ele carrega mais pessoas, e você vai ter condições de ter tarifas subsidiadas, porque uma das questões mais graves é o ônus que tem no peso do trabalhador, principalmente aquele que trabalha mais distante, o peso das tarifas, que são caríssimas. Então, com isso aí, a gente resolve o problema dos transportes aqui no Rio de Janeiro. Agora, falando sobre economia, candidato Ciro Garcia, o Rio de Janeiro, apesar de ser um estado muito rico, um dos mais ricos da federação, ele insistentemente tem uma taxa de desemprego superior à média nacional. O que fazer para gerar mais emprego? Olha, a primeira coisa, nós temos que adotar um plano de obras públicas. E nesse plano de obras públicas, realizarmos as obras realmente necessárias. Que obras são essas? Saneamento básico, contenção de encostas,
um plano de moradias populares para retirada da população que estão em áreas de risco e toda hora que tem uma enchente morre uma série de trabalhadores mais humildes. Nós temos que, nesse plano de obras públicas, despoluição da Baía de Guanabara, dragagem de rios e também, né, a gente construir os equipamentos necessários, tanto na área de educação quanto na área de saúde, ou seja, existe uma déficit de creche imensa aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Então, reequipar toda a área de educação, reequipar toda a área de saúde, e com isso você vai estar fazendo obras necessárias e aumentando a oferta de emprego. Mas, além disso, né, revitalizar a questão da indústria naval. O Rio de Janeiro tem uma vocação enorme para o turismo, mas também tem a indústria naval, que foi totalmente mutilada, e nós temos que revitalizá-la, os estaleiros da ilha, os estaleiros lá de Niterói. E é claro, né, que revitalizar a questão do turismo com uma política eficiente de proteção ao meio ambiente, com retirada, né, da população de área de risco, mas também inibindo os projetos dos empresários que cometem crimes ambientais. Então, esse conjunto de coisas vai propiciar efetivamente uma retomada da economia, uma retomada do emprego. E, para encerrar, também defendo a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para que todos, e concursos públicos nas áreas de saúde, educação, onde se fizer necessário, para a gente poder dar conta aí da revitalização do Rio de Janeiro, né? E também da questão do emprego. E, óbvio, reativar também o polo de Itaboraí, porque o Rio de Janeiro tem uma vocação e toda uma relação com essa área de petróleo que não pode ser subestimada. Sem dúvida. Agora, falando sobre educação, o senhor já tangenciou mais ou menos o assunto, mas o Rio de Janeiro ficou em 20º, né, no ranking do IDEB. A gente tem 27 estados na federação, o Rio foi o 20º. O que fazer, né, para virar esse jogo da educação pública? Primeiramente, nós temos que garantir a valorização do profissional da educação, né? Então, isso significa salários dignos, significa um plano de carreiras onde a valorização seja, onde o profissional seja valorizado, seja estimulado a fazer curso de pós-graduação, mestrados, estrito sensu, especializações, convênio com as universidades, tanto a UERJ, que é uma universidade estadual, que vai ser no nosso âmbito do estado, mas também com as universidades federais que existem aqui no Rio de Janeiro, né, no sentido de qualificar esse profissional da educação, contratação, né, de mais profissionais, porque tem 2 concursos que tem pessoas aprovadas e que estão represadas, tem que chamar todos esses concursados, efetivação, né, das pessoas que estão trabalhando terceirizadamente na educação. Verbas da educação pública têm que ser para a educação pública, né? Então, efetivação de merendeiras, de todos esses setores de asseio e conservação que são terceirizados, têm que ser incorporados aí ao Estado. E estatização do ensino privado. A educação é uma responsabilidade do Estado, ela tem que ser pública, gratuita e de qualidade para todos. A gente tem mais ou menos 50 segundos ainda, candidato. Suas propostas para a área da saúde. Mesma coisa, né? Primeiro, romper nada de verbas públicas para iniciativa privada. Então, romper todo e qualquer contrato com a OAS, né? Reequipar a área da saúde, contratação de profissionais, né? De médicos, de todos os profissionais da educação, com salário digno, né? Isso é uma questão fundamental, tem que ter salário digno, e concursos públicos, né? Com a construção dentro daquele plano de obras públicas que eu já me referi lá atrás, daquilo que se fizer necessário em termos de posto de saúde, em termos de hospitais, construindo esses equipamentos de saúde onde eles realmente são necessários, principalmente na Zona Oeste, na população mais carente aqui do nosso estado. Perfeito. Então a gente vai chegando assim ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito o candidato Ciro Garcia, do PSTU, pela sua disponibilidade. E é isso, Yasmin. Com essa eu devolvo aí para vocês no estúdio.